Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as aos donos da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a Vamos vós. ajudar o Padre a se lembrar de algumas passagens da Sagrada Escritura. Então vamos começar na primeira leitura, onde Moisés fala que Deus não está longe, né? Ele fala: Deus não está lá do outro lado do mar, mas Deus está em sua boca e em seu coração. Então vejam o que significa isso. Nós precisamos buscar compreender a vontade de Deus. Uma pessoa, para ser feliz verdadeiramente, ela precisa ser obediente a Deus. Vejam, por exemplo, uma pessoa que vai no médico. Às vezes o médico, o que o médico pode receitar para a gente? Pode receitar um comprimido, mas também pode receitar outras coisas um pouquinho mais doloridas. Uma injeção, né? Em alguns casos ele pode até deixar a gente internado. Em alguns casos ele pode até fazer uma cirurgia, né? Então, a gente nunca quer isso, mas às vezes acontece, principalmente depois dos 40, né? Mas a exemplo de um bom médico, se o médico fala para você evitar comer alguma coisa, ou faz uma cirurgia e fala para você não ficar pulando para lá e para cá, ele está fazendo isso para o seu bem. Então assim também é Deus, né?
quando a gente obedece uma pessoa que nos ama, ou por exemplo os nossos pais. A gente vai atravessar a rua de qualquer jeito, ele pega no braço da gente e puxa, não é isso? Olha o que você está fazendo, vai atravessar a Dutra desse jeito, vai atravessar Siqueira Campos. Ele faz isso e ele faz isso para o seu bem, né? Se uma pessoa é sábia, ela percebe isso. Então nós precisamos procurar compreender o pensamento de Deus. Quantos mandamentos que Deus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Num primeiro momento parece que isso é um peso, mas com o tempo a gente vai percebendo que os mandamentos de Deus são uma bênção para nós, né? Se nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós vamos percebendo que a nossa vida vai se tornando muito mais estável. Uma pessoa que não obedece regra nenhuma, ela cria uma série de dificuldades onde ela está. Uma pessoa que não obedece os pais cria problemas em casa, não obedece os professores, cria problemas na escola, não obedece as leis de trânsito, cria problema na cidade. Então nós precisamos aprender a obedecer às pessoas que nos amam e às pessoas que se importam conosco, os pais, os professores, os catequistas, e também os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, que num primeiro momento parece que são pesados, mas eles são muito importantes para a nossa vida. E é isso que Deus está falando na palavra de hoje. Esses mandamentos, essas leis já estão inscritas na nossa alma, né? A nossa percepção de bem e de mal, do que é injusto, justo, certo, errado, já estão em nós. Uma pessoa que tem sensibilidade, ela percebe o que ela deve falar e o que ela não deve falar, né? Tem coisas que vão ofender as pessoas, sim ou não? Né? Às vezes uma crítica exagerada, um comentário, uma mentira, ela pode prejudicar as pessoas, e nós precisamos ter essa sensibilidade, a sermos pessoas agradecidas, né? Quanto é importante os filhos agradecerem aos pais, sim ou não? Quantas coisas que os pais se sacrificam pelos filhos, né? Também os catequistas, os professores, quantas pessoas que fazem coisas maravilhosas por nós, e a gente precisa agradecer. E a gente percebe que todas as pessoas que são agradecidas, elas são muito mais felizes. Uma pessoa que não agradece nada, ela nunca vai ser feliz. Tem pessoa que tem de tudo, mas reclama de tudo. Nada está bom, nada é suficiente, e essa pessoa dificilmente vai ser uma pessoa feliz. A palavra de Deus fala: o coração feliz banqueteia-se continuamente. Tem pessoas que agradecem pelas menores coisas, e o Papa Francisco fala disso. Um dos segredos para a felicidade é a gente aprender a agradecer as pequenas coisas que estão do nosso lado. E ele dizia que pessoas que têm sonhos muito mirabolantes, muito grandiosos, correm o risco de se frustrarem facilmente. Mas aqueles que agradecem as pequenas coisas, essas pessoas, elas serão felizes mais facilmente. E também, falando nessa sensibilidade, né, o Evangelho de hoje mostra o que Deus espera de cada um de nós. Vejam que Deus falou através dos profetas, mas Ele também falou através do seu Filho. Como que é o nome do Filho de Deus? Filho Jesus. E às vezes a gente brinca, né? Quando uma pessoa não está entendendo o que a gente fala assim: será que eu vou ter que desenhar para você? Não é isso que às vezes a gente fala?
E é o que Jesus fez. Deus falou pelos profetas, mas um dia Jesus veio e praticamente desenhou para nós o que Ele espera de nós. Vejam na passagem do bom samaritano, quantos ensinamentos nós podemos tirar. Então, primeiramente, o que aconteceu com aquele homem? Ele foi? Não, o que aconteceu com ele? Que ele caiu, que ele... Como? Não, na história fala que tinha um homem que foi assaltado, né? Estava lá, caído no chão. E aí passou quem primeiro? Quem passou primeiro perto dele? Não, primeiro, quem passou primeiro? Quem falou sacerdote? Isso, um sacerdote. Depois um levita, alguém que trabalhava no templo lá, tipo do ministro. E depois o samaritano, né? Quem que cuidou dele? Quem que cuidou dele? Quem? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Samaritano. Então vejam, o que Jesus quis dizer com isso? É importante a gente vir à igreja rezar, sim ou não? É importante trabalhar na igreja, ajudar a preparar a celebração, como o levita fazia, sim ou não? Mas se a gente faz tudo isso e não se importa com as pessoas que sofrem, será que Deus se agrada disso? Não. Então vejam, é importante vir à igreja, é importante preparar as coisas da liturgia, mas é importante também a gente cuidar das pessoas. E é esse o esforço que a igreja faz. Olha, quantos trabalhos que a igreja tem, desde a catequese. Quem que estava no retiro semana passada? Levanta a mão. Tinha alguém no retiro? Isso, 80 crianças sendo cuidadas pelos pais, pelos catequistas, por tantas pessoas, né? Mas também temos outros trabalhos, o trabalho dos vicentinos, o trabalho da pastoral de rua, que é um trabalho muito próximo desse do bom samaritano. O ministro que vai toda semana visitar um enfermo, e é muito bonito isso, e nós precisamos valorizar. A pessoa fica doente, a pessoa não pode ficar abandonada pela comunidade, e por isso os ministros têm como prioridade visitar os enfermos. Se alguém falece na nossa paróquia, tem lá o ministro, o diácono, o padre, que vão lá consolar. Isso são várias formas que a igreja tem de sermos bons samaritanos. Nós todos podemos ser bons e boas samaritanas se nós também, além de participarmos aqui do culto, da celebração, a gente fazer alguma coisa em favor dos nossos irmãos. Esta é a grande mensagem de Jesus, uma fé que se manifesta na celebração, mas que se manifesta também no cuidado com os irmãos mais necessitados. Então vamos trazer essa mensagem para nós. Como estamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus aqui na nossa paróquia? E observamos quantos trabalhos que podem ser realizados na nossa paróquia, de modo especial esses trabalhos sociais. Então que Deus abençoe a nossa paróquia e que nós sejamos todos bons. Isso, uma salva de palmas.